Fala galera, aqui é o Felipe, então vamos lá. Vamos continuar aqui na aula 3 desse módulo 1. A gente vai falar um pouquinho sobre como que você deve fazer do jeito certo, né? Como fazer do jeito certo as coisas. Bom, primeiro, vamos começar por um assunto um pouquinho polêmico, né? Você precisa de uma fanpage? Essa pergunta tem uma resposta que eu odeio dar, mas é a realidade, né? Depende. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu objetivo nesse negócio? Primeiro, se você quer se firmar como uma autoridade e você está comprometido em levar a sua fanpage adiante e sabendo que ela, para ela fazer ela ter um volume de pessoas de curtidas legais, você precisa ter investimento, né? Requer investimento. Se você está comprometido em levar isso adiante, em postar regularmente na sua fanpage, postar conteúdo nela, né? Interagir com a galera na sua fanpage, usar ela como instrumento de negócio mesmo, de fato, beleza. Então, eu acho que você deve levar isso adiante. Aí você precisa. Se você não está nesse patamar ainda, então não é necessário, tá? Ela pode ser um tiro no pé. Por que ela pode ser um tiro no pé? Porque dá trabalho. Dá trabalho assim como dá trabalho. Ligar para os seus prospectos, fazer lista, mostrar o plano, fazer um fechamento, fazer acompanhamento. É um trabalho que você vai fazer. Seria tudo isso que você está fazendo pela internet. Além disso tudo, postando conteúdo. Tá? Você tem que postar conteúdo, aquelas fotos que eu te falei, motivacionais, postar textos, falar de livros que você tem lido, foto de reunião, conteúdo, vídeo, artigo. Então, assim, a sua fanpage é como se fosse um mini blog dentro do Facebook, tá? Onde você vai postar conteúdo de relevância para sua galera, para as pessoas te acompanharem. E, sabendo, para fazer ela bombar de curtida, para fazer ela ter um engajamento legal, requer investimento. Foi-se a época que o Facebook entregava todas as suas postagens de forma orgânica, né? Sem pagar nenhum centavo. Beleza? Então eu preciso que você entenda isso. Pessoal, só para lembrar, tá? Fanpage profissional sua, não da sua empresa. Tá bom? É sua marca. A gente está falando tudo aqui de sua marca. Beleza, então tá respondido, depende, né? Se você quer ter uma fanpage ou não. Bom, beleza. Qual que é a sua marca? Quem que é você? O que você faz? Você ajuda as pessoas a fazerem o quê? Tá? Por que as pessoas devem se ligar em você? É importante, né? Não sei se você lembra que eu falei para você não ficar postando muita coisa religiosa, coisas polêmicas, né? Não fica em cima do muro o tempo todo. Esse é um recado que eu posso te dar. Eu até falei um pouquinho em cima. Não seja tão agressivo, não seja tão radical em cima das suas postagens, principalmente se for de cunho político ou religioso, ou de futebol, né? Não sei. Não seja muito radical. Mas também não fique em cima do muro o tempo todo. Faz uma postagem de vez em quando, expondo o seu ponto de vista, porque isso gera interação. Expõe seu ponto de vista sem agredir ninguém. E aí você vai atrair pessoas que compartilham daquele ponto de vista, você pode trocar ideia depois. Então isso é bem legal. O que te deixa chateado? Poste. Né? Por quê? Aí você vai reprimir pessoas que sejam coisas que te deixam chateado, que façam coisas que te deixam chateado. Por exemplo, pessoas que reclamam da vida, pessoas que ficam culpando os outros, né? A famosa terceirização da culpa. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Isso é muito engraçado. Posta essas coisas se você não gosta. Comece a ser mais ativo nas suas redes sociais. Você não gosta de gente preguiçosa, né? Se você não gosta, posta lá, que aí você vai repelir as pessoas que são preguiçosas. Tem exemplos, né, do que é ser preguiçoso, porque as pessoas acham que elas não são preguiçosas, mas a maioria né? Então vamos lá, o que te agrada? Posta também. Tá? Eu gosto de pessoas confiantes, pessoas autoridade em assuntos, eu gosto de pessoas que não terceirizam a culpa, que assumem a culpa, que sabem que precisa melhorar, pessoas que procuram desenvolvimento pessoal, coisa que te agrada, né? Pessoas que você procura trabalhar com. Essas pessoas que você tem que postar, as características delas que você gosta. Bom, o que você pode fazer pelas pessoas? Cara, pensa comigo, dentro de um negócio de marketing de rede, o que você pode fazer para as pessoas, fazer por elas? Eu vou citar aqui algumas coisinhas, mas eu tenho certeza que vocês têm uma lista gigantesca aí para poder fazer, para poder falar sobre isso, né? Primeiro, eu acho que o principal, né, ajudar as pessoas a ter mais dinheiro. Você pode ajudar elas a ter mais dinheiro. Você sabe o caminho para fazer isso, não sabe? Pelo menos deveria saber. Como fazer as pessoas ter mais tempo para a família. Como fazer as pessoas a se relacionarem melhor, a conhecer pessoas novas, pessoas de sucesso. Como fazer as pessoas se desenvolverem, né? Frequentando seminários, lendo mais livros, vendo vídeos, treinamentos. Como fazer as pessoas desenvolverem a oratória delas, falar em público, como perder a timidez. Então, tudo isso, esse negócio ajuda.
você desenvolver. E se você for um pouquinho mais específico, por exemplo, você sabe de uma pessoa que precisa a todo e qualquer custo trocar de carro, porque ela trabalha, aquilo é um instrumento de trabalho dela e ela está sem condições. Pô, se eu posso fulano, eu posso te ajudar a trocar o seu carro, eu sei como que você faz para ganhar dinheiro para trocar o seu carro. Ou então alguém que precisa reformar a casa ou construir uma casa nova para um filho que está casando, enfim. Fulano, sabe aquela casa que você precisa construir para o seu filho ou precisa reformar? Eu sei como que você pode fazer isso. Eu posso te ajudar. Entendeu? Naquilo que a pessoa quer, seja específico. Entendeu? Muito legal. Quais tipos de pessoa que você quer atrair? Isso aqui, né, eu estou sendo bem enfático nisso daqui, eu estou falando várias vezes isso aqui, porque isso é muito importante. O que essas pessoas fazem? Elas são engenheiros, são médicos, são professores, são estudantes, são autônomos. Por quê? Para cada um dessas pessoas aqui, você vai falar de uma maneira diferente. Então, a sua comunicação molda aquele público que você quer atrair. Tá? Novamente, o seu conteúdo, a sua comunicação, eles atraem ou repelem pessoas que você escolher. Então isso é muito importante. Você que escolhe com quem você quer falar. Você tem que conhecer as pessoas que você quer atingir. Isso aqui para tudo tem. Toda empresa tem um público-alvo. Todo tipo de atividade econômica tem um público-alvo. Tá? Isso é muito importante. Não é para qualquer um. Tá? Você não vai falar de produto de emagrecimento para quem é magrelo. Você não vai falar de perfume para quem tem alergia. Isso o Dr. Vendas fala muito bem no vídeo dele, na palestra dele, sobre vendas. Todo produto tem um público-alvo, toda oportunidade tem um público-alvo. Quais são os problemas dessa pessoa? Vou dar alguns exemplos aqui. Cara, as pessoas precisam de um plano B na crise, os empregados. Sejam engenheiros, médicos, professores, enfim, elas precisam de um plano B. Né? Porque, pô, do nada, a gente viu aí que hoje o Brasil tem 13 milhões de desempregados. 13 milhões, é muita gente. Então, o cara pode ter sido pego de surpresa. Então, ele precisa de um plano B. Isso é importante, uma rede de segurança. Então, você vai falar de uma maneira com esse pessoal. Você vai falar de uma maneira específica, né? As pessoas que precisam emagrecer. Né? Qual o problema que ela tem? Pô, ela está acima do peso, ela sente dores na coluna, dores no joelho, o trabalho dela está sendo prejudicado, a saúde dela. Então, você tem que saber os problemas das pessoas que precisam emagrecer. As pessoas que precisam rejuvenescer, se sentir mais jovem, né? Se sentir mais confiante, mais feliz, se olhar no espelho e ter mais confiança, mais alegria. Então isso é importante. As pessoas que estão procurando rejuvenescer, elas querem se sentir, na verdade, relembrar de uma época onde elas eram mais felizes, né? Mais bonitas, com menos rugas. Então isso é importante você saber. Você tem que mapear essas dificuldades, esses problemas que elas têm. Então, você falar exatamente a mesma língua dela. Você tem que usar a mesma conversa que já passa na cabeça dela. Você não precisa colocar nada novo ali. Você precisa entender o que passa na cabeça dela para falar com ela de uma maneira que ela se reconheça. Que ela perceba que, caramba, esse cara parece que ele botou um chip na minha cabeça. Ele sabe exatamente o que eu estou pensando. É nesse nível que você tem que chegar. Você não precisa colocar informação nova na cabeça dela. Como é que você vai fazer? Quais são os problemas de uma pessoa tímida? Pessoas que precisam conhecer novas pessoas, se relacionar mais. Cara, o cara às vezes ele se vê em depressão, porque ele não tem muitos amigos, ele não consegue se relacionar, ele não fala em público, ele tem vergonha de sair, ele fica com preguiça de sair porque ele já pensa no lado negativo, que ele não vai conseguir se relacionar com ninguém, que ele tem muita timidez, ele não consegue falar com uma pessoa nova, ele não tem assunto. Então tudo isso você pode resolver. Tudo isso daqui você pode resolver com um negócio de marketing de rede. Você concorda comigo? Você só precisa entender aquele público para poder conversar com ele da maneira correta. Então isso é importantíssimo, público-alvo. Faça e compartilhe posts que ajudem essas pessoas que você quer atrair. Então, por exemplo, pessoas que querem emagrecer ou pessoas que querem um plano B. Como começar um plano B para que você não dependa do governo ou coloque sua família em risco? Cara, isso é forte, cara. Família em risco, colocar minha família em risco, depender do governo, que a gente sabe que tá um entra e sai danado de presidente aí, todo mundo que entra, ninguém está satisfeito. O Brasil está passando por uma das maiores crises que ele já passou na história, né? Aí você vai lá e compartilha um artigo de uma revista, uma Exame, uma Época, uma Veja, uma Isto É, não sei. Compartilha conteúdo de qualidade, coisa que que mostra para as pessoas que você quer atrair que existe uma maneira aí de resolver esses problemas delas. Então isso é interessante. Você está postando soluções para os problemas das pessoas que você quer atrair. Conteúdo que resolve problemas. 20 minutos de exercício em casa para quem é muito ocupado. Vamos supor que você está querendo falar com um médico que está acima do peso e ele não tem tempo, ele simplesmente dá plantão um atrás do outro a semana inteira e ele não consegue se ver
tendo tempo para poder trabalhar em casa e fazer exercício para poder emagrecer, ele está incomodado com aquilo, mas ele não consegue ver uma saída porque ele precisa ganhar dinheiro para sustentar a família ou para, enfim, pagar as contas, né? Então você conversa com ele de uma maneira que bem assertiva para resolver o problema dele. Poxa, com 20 minutos de exercício em casa, para quem é ocupado que nem você, dá uma olhadinha nisso daqui, revista tal, tal, tal. Então isso é muito legal. Você postar esse tipo de conteúdo para resolver problemas. São coisas que as pessoas gostam de ver, né? Beleza? Acho que eu cobri tudo legal aqui. Vamos falar um pouquinho sobre identidade visual. Tá? A identidade visual é muito importante porque você transparece aquilo que você é através de cores, de fontes, né? Fontes é o quê? Aqueles tipos de fonte, tipo de letra. Né? São letras mais sérias, letras mais despojadas, letras mais modernas. Quando você posta uma arte, por exemplo, né? As suas cores, eles falam um pouco sobre a sua personalidade. Se você é um cara mais sério, se você é um cara mais despojado, um cara mais alegre, um cara mais incisivo, enfim. A sua logomarca, né? Se você for levar isso a sério mesmo, construir a sua marca pessoal, é legal que você tenha uma logo, para você postar sempre aquela mesma logo, sempre a mesma fonte, sempre as mesmas cores que combinam, para manter a sua identidade visual, manter uma consistência. Quando a pessoa bateu o olho naquilo e falou, ó, essa postagem aqui é de fulano de tal. Mesmo sem a logo, o cara consegue entender. Beleza, quais são as opções que você tem para fazer? Como fazer uma identidade visual, né, de forma que você possa começar esse trabalho e desenvolver e manter a consistência na sua identidade visual? Primeira opção que a gente recomenda, mas nem sempre é o que a pessoa vai conseguir fazer. Um designer profissional. Ele vai moldar a sua identidade de acordo com a sua personalidade. Depende de como que você é, que mensagem que você quer passar através das suas fotos, das suas cores, das suas fontes, da sua logomarca. Então isso é importante, isso é muito legal. E um designer profissional ele faz exatamente isso, ele bate um papo com você, entende as suas necessidades e molda, né, monta algo para você utilizar e manter uma consistência de acordo com aquela mensagem que você quer passar. Então essa é a primeira opção. A segunda opção, tem esse site aqui, wedologos.com.br. Lá é basicamente assim, você joga o que você quer e eles fazem meio que vários artistas fazem opções para você e você escolhe a melhor, que você mais gostar, você vai lá e paga. Então o que eu sugiro? Poxa, eu quero fazer uma identidade visual, você entra lá no idologos.com.br, eu quero fazer uma identidade visual eu quero ter uma marca, que eu quero colocar no cartão e eu quero ter um papel timbrado para as minhas ferramentas personalizadas. Então, por exemplo, se você é um cara que trabalha com marketing de rede, que ferramentas são essas? Pô, você pode ter PDFs, planilhas, PDFs com treinamentos, planilhas de simulação de crescimento de equipe e tudo mais, e aí você vai lá e coloca a sua logomarca. Ou seja, você está personalizando aquelas ferramentas da sua equipe, reforçando ainda mais a sua marca. Então isso é muito legal de fazer, já vi gente fazendo isso muito bem. Beleza? Aí você informa para o cara, olha, eu quero uma logomarca e uma identidade visual para usar em cartões, em ferramentas, em artes, na internet, em capas de Facebook, enfim, várias coisas que você pode utilizar aqui. Não recomendo. Sobrinho que mexe no... filho de fulano mexe no Photoshop, filho de fulano mexe no CorelDRAW, vou pedir para ele fazer para mim. Cara, infelizmente não vai sair igual um designer profissional, tá? E não é o que recomendo se você quer ser profissional. Não faz coisa de amador, não faz coisa de qualquer jeito. É uma marca que você está construindo. Se você está aqui dentro assistindo esse vídeo, é porque você está procurando se profissionalizar. Concorda comigo? Se você está querendo se profissionalizar, não faz coisa de amador. Não faz coisa de qualquer jeito. Não vale a pena. Melhor nem ter. Entendeu? Então, assim, evita, filho de fulano faz não sei o que no Photoshop. A não ser que o filho da fulana seja realmente um cara bom, um cara que tenha noção de design, que sabe mexer bem. Tá bom? Senão, segue a primeira e a segunda opção. Bom, e o que consiste a identidade visual, né? Você botar em cartões, olha, cartão, gente, isso é importante, tá? Eu já cometi muito esse erro. Seu nome, seu e-mail, seu celular já é suficiente, não coloca o logo da empresa. Novamente, não faz propaganda de outra marca, faz a sua marca, tá? Não precisa colocar o nome da empresa, porque isso pode até espantar as pessoas. Se o cara pega um cartão seu com o nome de uma empresa e ele já teve uma experiência ruim com aquilo, alguém já convidou ele da maneira errada, alguém já falou do negócio da maneira errada, pode ter certeza que ele vai pegar o seu cartão e vai jogar no lixo. O mais importante que você seja. Vai falar, esse cara são aqueles caras chatos da empresa tal, do marketing de rede, multinível, de pirâmide. Então, seu nome, seu e-mail, seu celular já é suficiente, tá bom? Aí as ferramentas personalizadas que eu falei, os PDFs e planilhas, você pode utilizar.
a sua logo, né? É importante você ter uma logo, por mais simples que seja, por mais que seja só texto, mas você tem uma logomarca, então isso é legal se você quer se profissionalizar. Site. Bom, o que é interessante você ter? O seu domínio, né? O que é o domínio? O domínio é, por exemplo, www.connect.se. Isso é o domínio, tá? Connect.se é um domínio. Então, assim, se você for ter o seu site, coloque o seu nome. Seu nome é João da Silva, seu nome é Paulo Moreira, www.paulomoreira.com.br. Compre esse domínio, reserve esse domínio que é bem legal. Não é necessário ter site, tá? Não é necessário. É importante ter? Em determinado momento, sim. Se você utilizar o site para poder captar clientes, captar contatos que a gente vai ensinar você a fazer, é importante você ter um site. Se você não vai utilizar para isso, você quer ter um site só para ter, não vai valer a pena, só vai te dar trabalho. Tá? Ele não vai te gerar nenhum benefício. Tá bom? Sua foto profissional, né? Que, igual eu falei, estúdio de 3x4 tem esse serviço, você procura aí no seu shopping, em alguma galeria que tem aí perto da sua casa, e procura fazer fotos profissionais. Então, se você conhece algum fotógrafo, alguém que tem um celular bacana, bota uma foto legal, isso é importante você ter, e se vista de maneira profissional. Tá? Isso é muito importante. Cara, se você quer ser... Para pensar. Quando você está no aeroporto, no shopping, em algum lugar, e você vê uma pessoa muito bem arrumada, um executivo passando de terno ou de uma roupa social bacana, você já não olha para ele e fala, caramba, esse cara aí deve ter um cargo importante. Por quê? A gente ainda julga as pessoas pela vestimenta. E se você quer transparecer profissionalismo, isso tudo tem a ver com a sua identidade visual. Se você é uma pessoa de negócios, vista-se como uma pessoa de negócios. Depois que você tiver um resultado aí extraordinário, multimilionário aposentado, aí sim, vai de bermuda e chinelo mesmo, que não tem problema. Mas assim, enquanto a gente ainda está construindo a nossa marca, anda com roupa bacana, procura se vestir bem. Não estou falando de roupa cara, não. Estou falando de se vestir adequadamente para as ocasiões, tá bom? E passando a mensagem que você quer passar. Bom, acho que eu falei um pouquinho aqui, já cobri como que você deve fazer do jeito certo, né? O que você deve ser, os passos que você tem que tomar para se profissionalizar nesse mercado, para começar a construir a sua marca, né, a sua identidade visual. E o nosso próximo tópico aqui vai ser fanpage, que eu vou tratar na próxima aula. Que ela não é obrigatória, mas se você quiser ter uma fanpage, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Bom, um grande abraço, pega, faz tudo que a gente está falando aqui, bota em prática, aplica mesmo, tá bom?